Olá, querido irmão, querida irmã que nos acompanham pelo programa Diocese de Itapeva em Oração. Estamos no tempo pascal, olhando a caminhada dos apóstolos e aprendendo que a ressurreição do Senhor nos impulsiona a testemunhar de que Ele vive e podemos crer no hoje e no amanhã. Vamos meditar a primeira leitura. Livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirenenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Começamos a perceber que testemunhar a ressurreição exige de nós perseguições. Estevão, o proto-mártir da igreja, ainda não foi narrada o seu martírio, mas aqui já temos a sua condenação injusta, como foi a condenação do Senhor. Farsas, falsos testemunhos, como foi a condenação de Jesus. Aí podemos entender quando Paulo fala: viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Quando anunciamos o Senhor, é o próprio Cristo que fala em nós. E Estevão falava com tanta sabedoria, porque o Espírito estava com ele. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Estevão estava testemunhando a Jesus, tanto que no final falam: olha, eles disseram que Jesus ia destruir esse lugar santo aqui, lembrando aquela passagem que Jesus fala: destruir esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Só que Jesus estava falando do seu corpo e não do lugar. Olha como a palavra de Deus pode ser manipulada. Usaram a palavra de Deus para manipular e falar uma mentira sobre Estevão. Meu irmão e minha irmã, na nossa caminhada de testemunhas e missionários de Jesus Cristo, nós podemos sofrer muitos falsos testemunhos, até de dentro de nossa comunidade. Nós podemos ouvir pessoas que falam mentiras acerca do Senhor, pregadores famosíssimos que deturpam a palavra de Deus, mas nós devemos permanecer com o Espírito do Senhor. Ninguém conseguia combater Estevão, não porque ele era o bom, mas porque ele estava com a sabedoria do Espírito. Que nós não tenhamos medo de anunciar a Jesus, mesmo correndo o risco de sermos injuriados. O próprio Senhor diz no Evangelho de Mateus: bem-aventurados, felizes sois vós se vos injuriarem e vos maltratarem por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai. Pelo nome de Jesus, nós devemos dar a nossa vida. E que bonito o que nos é colocado na leitura. Todos os falsos, os que acusavam Estevão, tinham os olhos fixos em Estevão e viram no seu rosto como o rosto de um anjo. Isso significa que Deus estava com ele. Não desesperado, é mentira, eu estou sendo acusado, ai Deus, me ajude. Não. Como o rosto de um anjo. Isso exige que nós estejamos unidos em Cristo, com Cristo e por Cristo. Que nós estejamos cheios do seu Espírito
para testemunhá-lo. Somos chamados a sermos discípulos e missionários, mas é preciso nos prepararmos, nos alimentarmos, buscarmos a palavra, os sacramentos e não termos medo de anunciar a Jesus. Que o nosso rosto, quando nos olharem, se pareça com o rosto de um anjo, que significa que Deus está conosco, porque Ele é o Emanuel. Vamos rezar por todas as pessoas que se desesperam com facilidade. Senhor, abençoai todos os homens e mulheres que na caminhada de fé se desesperam facilmente. O desespero é um contra-testemunho que, além de destruir a fé da própria pessoa, pode levar à destruição da fé de muitos na comunidade. Que entre nós não reine o desespero, mesmo que tenhamos dúvidas, mesmo que às vezes nos faltem coragem, palavras, que nós saibamos que estás conosco. Que nós saibamos, a exemplo de Estevão, a testemunhar a sabedoria do Espírito de Deus. Não se desespere, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. O Emanuel está conosco. E que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.